Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa lista de exercícios, né, geodésia e ajustamento. Exercício 36. Obtenha as coordenadas UTM, Sirius 2000, Fuso 22 Sul, e a altitude normal, né, do ponto 111 da caderneta de campo em formato eletrônico, RN Sat Rio Tavares. Considere que o levantamento foi realizado com uma estação total top com GTS 225W, com precisão nominal angular de 5 segundos e precisão nominal linear de 2 mm mais 2 ppm. Bom, aqui qual que é a ideia, pessoal? Então, foi feito um levantamento com estação total, tá? Para se determinar as coordenadas georreferenciadas, né? Coordenadas UTM, este e norte do ponto 111, tá? Beleza. Para isso, a gente tem, então, os pontos de apoio da poligonal, né? Uma poligonal enquadrada, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter 2 pontos de partida, 2 pontos de chegada, tá? Vamos só botar aqui, né? Então, exercício 36, vocês vão ter acesso a esses dados, né? Então, beleza. Então, do GNSS, o que, que a gente vai ter aqui? Então, a gente vai ter os 4 pontos de apoio da poligonal, tá? O 100, o 104, o 108 e o 110. Tá? Vem do rastreio GNSS, né? No caso, que eles foram determinados em relação a outro ponto base aqui, o M001, que para esse exemplo, né, para manipulação ali no GeoOffice não é de importância, tá? O que importa são os pontos conhecidos, né? A base de partida e a base de chegada da poligonal enquadrada. Esses 4 primeiros aqui. Beleza, com isso a gente consegue resolver então a questão da planimetria, né? As coordenadas UTM este norte do ponto 111, tá? Basta a gente processar a poligonal no GeoOffice. A questão é que também é solicitada a altitude normal do ponto 111, né? Então esse ponto foi levantado com estação total, né? Então, para a gente obter a sua altitude normal, a gente precisa entrar com as altitudes normais, né, desses pontos dos demais pontos da poligonal, né, para fazer o transporte de altitudes normais com estação total. Mas no GNSS, né, o que a gente obtém inicialmente são as altitudes elipsoidais, né, em relação ao elipsoide, Hzinho minúsculo. Então aqui a gente vai ter que fazer também aquela conversão de altitudes, né, de elipsoidal para normal pelo nivelamento por satélites GNSS, tá? Como a gente viu nos exemplos anteriores, né? Então aqui a gente assume que a gente vai trabalhar com altitudes elipsoidais primeiro, né, que veio do GNSS, tem que fazer a conversão delas para altitudes normais. Para aí sim poder fazer o processamento ali no GeoOffice, né, transporte de altitudes normais com estação total, né, via aí nivelamento trigonométrico, enfim. Tá? Então aqui é 2 em 1, né, vamos assim dizer. 2 exercícios em 1. Bom, então antes a gente poder fazer a configuração no GeoOffice, né, a gente precisa determinar as altitudes normais desses pontos, né. Como que a gente faz isso? Né? Como a gente viu anteriormente, né, a gente tem que fazer a transformação ali de coordenadas primeiro de UTM para geodésicas, né, latitude e longitude, porque o MapGeol ele não aceita coordenadas UTM, somente coordenadas geodésicas. Para isso a gente utiliza o ProGrid. Tá? Uma vez feito isso, a gente então utiliza o MapGeol para obter as ondulações geoidais, né, desses pontos. Bom, nesse exercício, tá, pessoal, qual é o nosso ponto base aqui, né, para o nivelamento por satélite GNSS pelo método relativo, tá? A gente vai utilizar o seguinte, ó, a gente tem uma RN do SGB, né, que é a estação 2005M, tá? Ali próximo, né, à região do nosso levantamento ali, né, então a 3,5 km além do trevo de acesso ao Rio Tavares, né, Florianópolis aqui nesse exemplo. E o que acontece? Pelo SGB, pelo IBGE, ela é uma referência de nível. Ela não é um ponto SAT, tá? Então ela não tem altitude elipsoidal conhecida oficial. Só que a gente fez o rastreio GNSS nessa RN. Ó. Então, uma vez que a gente encontrou essa RN, né, a gente foi lá e estacionou uma antena GNSS, um receptor GNSS, e fez o rastreio nesse marco de concreto, nessa RN. Então a gente também tem a sua altitude elipsoidal, Hzinho, com a respectiva precisão. Né? Então a gente pode considerar aqui como um ponto base, tá? Para o nivelamento por satélite GNSS método relativo. A gente não necessariamente a gente é obrigado a usar
pontos do SGB, né, que tenham tanto a altitude elipsoidal quanto a altitude normal pelo SGB, que são conexões geodésicas do tipo SAT-RN. Se a gente encontrar um RN e fizer o rastreio nesse RN, a gente vai ter a altitude elipsoidal, né, daquele ponto, né, daquele RN. Confiando no rastreio GNSS que a gente realizou ali, né, fazendo todo o processamento, ajuste, etc. Enfim, a gente pode utilizar então como um ponto base. Tá? Essa é a ideia, pessoal. E vice-versa, né? Eventualmente tem um ponto SAT ali, faz um nivelamento geométrico até ele, né? Também pode ter a altitude normal daquele ponto pelo nivelamento geométrico, embora não seja uma RN oficial do SGB, né? Foi nivelado, mas não está incorporado ao SGB. Enfim. O que importa é que a gente precisa ter a altitude elipsoidal pelo GNSS Hzinho e a altitude normal Hzão pelo nivelamento geométrico associado ao SGB, né? Bom, beleza, então vamos começar a brincadeira aqui, né? Então a gente já tem aqui um arquivo TXT, tá? Para a gente fazer a entrada no ProGrid, tá? Então ali com as coordenadas UTM, né, desses pontos do rastreio GNSS, tá? Os pontos que nos interessam ali, né, que é os que a gente vai utilizar no GeoOffice, os 4 primeiros aqui, os apoios da poligonal, tá? Então vamos lá, né? Vamos abrir aqui o ProGrid. No ProGrid, então, a gente vai fazer essa transformação, né? De UTM, que é o que a gente tem, para geodésicas, que é o que a gente precisa para usar no MapGeo. Tá? Vamos fazer uma entrada via arquivo de texto. Né? Formato de entrada do arquivo. Bom, vamos ver aqui, ó. Identificação do ponto, coordenada norte, coordenada este e fuso. Né? Então, identificador, norte, leste e zona. Tá? Deixa eu conferir, isso mesmo. Beleza. Vamos abrir o arquivo, né? Então, na pasta que a gente está trabalhando aqui, no caso aqui é do exercício 36, tá? Entrada ProGrid, tá? Beleza. Vamos pegar um arquivo de texto também para saída, tá? Vamos salvar ali na mesma pasta, né? Então, vamos botar saída, né? Saída ProGrid exercício 36. Né? Salvar. E processar, né? Fazendo isso, beleza. Né? O que a gente tem agora? Vou botar aqui. Aquele arquivo full, né, a gente não precisa, né, o completo, enfim. A gente tem o que a gente precisa aqui, que são as coordenadas geodésicas, latitude e longitude desses pontos, para conseguir, então, obter as suas ondulações geoidais, né, no MapGeo 2015. Né. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai para o MapGeo, né. Lembrando que isso é uma revisão, né, pessoal? Mais detalhes, né, desse nivelamento por satélite NSS tem nos vídeos anteriores, né? Então aqui a gente já está indo de forma mais direta para não ficar um vídeo muito extenso e maçante. MapGel, então, de novo, né, a gente vai fazer uma entrada via arquivo, tá? E a gente já tem aqui o arquivo pronto, né? Entrada MapGel, exercício 36. Tá? Identificação do ponto, e aí nós temos latitude, graus, minutos e segundos, e longitude em graus, minutos e segundos, né? Então, entrada via arquivo com identificação do ponto, latitude e longitude em graus, minutos e segundos. Tá? E na saída, as ondulações geoidais, né, que é o que nos interessa. Arquivo de entrada, ele pega o exercício anterior lá aqui, né, poligonais geodésicas, exercício 36, entrada MapGel, exercício 36. Beleza, e ele já pega, já renomeia automaticamente, né, um arquivo de saída, entrada MapGel, exercício 36, saída. Ok, vamos processar. Fim de processamento. Né? Deseja abrir o arquivo de saída? Sim. Aqui estão as ondulações geoidais dos pontos, né? Desses 4 pontos. Então, uma área pequena, né? Todos eles aí com a mesma ondulação geoidal, né? E aí, vamos lembrar, né? O MapGel separador decimal é o ponto, mas no Excel é a vírgula. Então, a gente localiza todos os pontos e substitui por vírgula, né? E podemos também tirar esse espaço aqui, né? À esquerda. Então, localizar, substituir. Aí a gente cola esse espaço e substitui por nada. Né? Beleza. Bom,
Agora a gente faz, então, a entrada dessas informações, né, que a gente obteve no MapGel e com os dados do GNSS naquela planilha Excel, né, que a gente já viu aí a exaustão também, né, nos exercícios anteriores, que é a conversão de altitudes normais, né, aquela planilha nossa do IFSC, né. Então aqui, pessoal, a gente também, ó, para ganhar tempo, né, a gente já tem, ó, um arquivo TXT, tá, com a entrada que a gente precisa fazer aí das informações certinho, né. Lembrando que essa primeira linha é referente aos dados do RN, tá, pessoal? Então deixa eu copiar e colar aqui. Coordenada norte, coordenada este do RN, altitude elipsoidal do RN, precisão da altitude elipsoidal do RN, da onde que vem essas informações mesmo, ó, do rastreio GNSS, né? Então aqui, ó, este, norte, altitude elipsoidal, desvio padrão da altitude elipsoidal. Tá? Depois tem os dados do nivelamento geométrico, altitude normal e precisão da altitude normal, da onde que vem essas informações do nivelamento geométrico, né? Nesse caso da monografia lá no SGB, porque ela é uma RN do SGB, né? Então, ali, a altitude normal e o desvio padrão da sua altitude normal, né? E a ondulação geoidal via MapGel, né? Aí, nesse caso, a gente não fez aqui, mas, enfim, poderíamos entrar aqui via teclado, né, e digitar ali as coordenadas latitude e longitude e obter a ondulação geoidal dela. Então, vocês podem fazer, né, para treino, para relembrar, enfim, como a gente já fez em vários exemplos anteriores, né? Vocês vão chegar nesse valor de ondulação geoidal via MapGel, tá? 65 centímetros. Beleza, e para os demais pontos, né, deixa eu fechar aqui os arquivos. Aí para os demais aqui, né, que são os 4 pontos da poligonal, né, da poligonal enquadrada, os 4 pontos conhecidos, a gente também já está com o formato pronto aqui, né, para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né. Nome do ponto, coordenada leste, coordenada norte, altitude elipsoidal, e desvio padrão da altitude elipsoidal, isso aqui vem do rastreio GNSS, tá, também, né, do rastreio GNSS para esses pontos, né, que não é o mesmo rastreio GNSS da RN, enfim, desse levantamento, né? Ok. E agora ele calcula as distâncias do TM, né, em relação a esse nosso RN, né, no caso aqui bem próximo, né, cerca de 2 km, então uma precisão do método relativo bem alta, né, ali na casa do milímetro, enfim, e falta as ondulações geoidais via MapGel, né, que são essas ondulações geoidais que a gente já obteve, né. Então aqui a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, né? E com isso nós temos as altitudes normais desses 4 pontos, pelo método absoluto, com a respectiva precisão, e pelo método relativo, com a respectiva precisão. Nesse caso, a gente adota aí os valores de altitude normais pelo método relativo, porque ele forneceu melhor precisão do que o absoluto, né? Precisões da ordem de 7 ou 8 milímetros, né? Enquanto o relativo lá na casa dos 18 centímetros. É isso, né, pessoal? Então, primeiro que a gente fez, um nivelamento por satélite GNSS, utilizando os dados do rastreio GNSS e um ponto base que era um RN, uma referência de nível, e um ponto SAT, né? Tinha altitude elipsoidal também. Lembrando, né, aqui a gente está assumindo que as ondulações geoidais fornecidas pelo MapGel 2015 correspondem a anomalias de altitude, para a gente obter altitudes normais, né? É a limitação que a gente tem no momento, enquanto a gente não tem um modelo do MapGel que forneça anomalias de altitude, tá? Beleza, então a parte das altitudes, né, foi resolvida, né? Bom, então agora a gente pode iniciar o projeto no GeoOffice, né, pessoal? Só vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, nesse caso, a gente já tem os pontos, né, para fazer a entrada no GeoOffice, que é aqui, ó, pontos de apoio poligonal, tá? Identificação, coordenada norte, coordenada este, e aqui, ó, é a altitude normal, não a altitude elipsoidal. Ó. Vamos comparar aqui, ó. Isso aqui a gente pode fechar, né? Vamos comparar ali com a nossa planilha. Aqui. Tem fazendo confusão aqui com um monte de arquivo. Aqui. Ó, aqui são as altitudes, estão normais, né? Já estão ali devidamente no arquivo, ó. 8.527, né? 5.8427, etc. Tá? Então não são as altitudes elipsoidais, né? Já são as altitudes normais convertidas, tá? Beleza. Então, podemos finalmente
iniciar o projeto no GeoOffice, né? Aqui eu vou fechar. A gente não precisa mais dessa planilha. Tá? Então, GeoOffice, criar um novo projeto. Nome do projeto. Então, pode ser, por exemplo, né, o exercício 36. Né? Vamos criar aqui ele na área de trabalho. Né? Beleza, então vai criar uma pasta na área de trabalho, né? Exercício 36. Avançar, avançar, concluir. Beleza, projeto criado. Primeira coisa, configurar geodésia, né? Então, arquivo, configurações gerais. Geodésia. Opções, poligonal topográfica, né, georreferenciada. Sirgas 2000 no sistema geodésico, Brasil, né? Pontos de controle. Aqui, novamente, ó, pessoal, nós não estamos interessados nas coordenadas em um plano topográfico, né, horizontal aí. A gente está interessado nas coordenadas UTM e na altitude normal, tá, do ponto 111, tá, que é o ponto que a gente vai determinar com os dados da estação total. Os demais foi com GNSS e nivelamento por satélite GNSS. Né? Então aqui, qual que é o plano topográfico local? Podemos definir um plano topográfico local aqui, né, qualquer, arbitrário, enfim, por exemplo, né, com origem no ponto médio. Então, ó, assim como nos exemplos anteriores. Né? Então o nosso ponto vai ser um ponto médio, com coordenadas arbitrárias x, y, 150.000 e 250.000 nesse PTL, né? Altitude média. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos obter os valores médios aqui, tá, pessoal? Dos dados GNSS, né? Então vamos obter a coordenada norte média, né, desses 4 pontos da poligonal, a coordenada este média, né, desses 4 pontos da poligonal. E a altitude, eu não deveria ter fechado a planilha, né? E a altitude média desses pontos, né? Mas a gente já tem elas prontas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos copiar. E colar aqui. E a altitude média, né? Que aí vai ser a altitude do levantamento. Colar valores. Tá. E aqui a gente vai trabalhar com a média dela também, tá? Então, média. Beleza. Tá. Então aqui a gente bota igual esse valor aqui só pra... Então, beleza. Então aqui estão as coordenadas que a gente precisa, ó, pessoal. As coordenadas médias, né? Norte, este e altitude normal. Dos pontos aí que a gente já tem conhecidos do rastreio GNSS, tá? Então, altitude média do nosso plano topográfico local, né, 6,15 metros. A gente vem aqui no GeoOffice, né, 6,15. E aqui nas coordenadas, ó, então vamos lá, né, o TM, né, e a gente também copia os valores, né. Então, a coordenada este média, e depois a coordenada norte média. Beleza. Com isso, então, deixa eu conferir. Desculpa, faltou alterar o fuso aqui. Fuso 22, né? Ok, agora sim, 2748. Com isso a gente conhece a configuração da geodésia. Então, claro, né, pessoal, sempre atenção, né? Aqui eu tinha cometido, né, um pequeno equívoco de não ter alterado o fuso, né? Mas agora ele já corrigi essa informação, né? Verifiquei e agora está certinho, né? Pelas coordenadas que eu sei que a gente está em Florianópolis. Beleza. Então aqui é o mesmo procedimento dos exemplos anteriores, né? Escolher um ponto médio aqui, como por exemplo um ponto origem, né? Como por exemplo um ponto médio do levantamento, e fazer a configuração da geodésia em função aí da altitude e das coordenadas UTM médias, né? Para esse ponto. Né? Ok? Salvar. Primeira parte já foi. Agora a gente importa, né, os dados do GNSS. Né? Então, exercício 36, pontos de apoio da poligonal. Tá? Que é aquele arquivo TXT, né? Que a gente já viu aqui, que tem os dados certinho, né?
das coordenadas UTM e da altitude já normal convertida. Tá? Então, vamos lá, né? Caso geral a gente volta tudo e vai do início, né? Quem que é o nosso separador aqui? Aqui o nosso separador, o nosso delimitador é o espaço, né? Então a gente vai aqui colocar espaço. Nota que a gente já viu exemplo de tudo que é jeito, né? Tabulação, ponto e vírgula, espaço, enfim. E agora a gente começa a preencher os campos ali, né? Então, ponto visado, coordenada norte, coordenada este e altitude, né? Altitude já normal convertida. Beleza. Ok. Sirgas 2000, né? Zona 22, sul, tudo certinho. Nome da caderneta, por exemplo, apoio. Vamos colocar aqui nesse caso, tá? Ok. Então, operação realizada com sucesso, né? Então, ele importou aí os pontos de apoio, né? Para esse levantamento, tá? Que vieram do GNSS. Agora a gente importa a caderneta com as medições, né, da estação total. Deixa eu só aqui. Então, arquivo, importar arquivo bruto, top com GTS 220, né, conforme a descrição ali do exercício, né. Então, ok. E aí a gente vai importar aqui, ó, nosso arquivo de medições, né, M21, RNSAT Rio Tavares. Escolha o tipo de dados a ser importado, né, somente as medições aqui. Então. E gerar uma caderneta nova, né, porque a gente não está interessado aqui nas coordenadas, né, o que a gente quer aqui é os dados da estação total, ângulos e distâncias, para poder obter, então, as coordenadas UTM e a altitude, né, normal, pelo transporte de coordenadas, né, para o ponto 111. Então, gera uma caderneta nova. Okay. Deixa eu ver aqui se... Aqui, beleza. Então, tá aí os nossos dados de estação total, né, nossa caderneta eletrônica importada com sucesso. Tá? Deixa eu só... Então, beleza. Aí, novamente, ó, pessoal, ele não reconheceu, né, os pontos de Ré aqui, então a gente vai selecionar todos os que são Ré, né, e vai trocar aqui para Ré, né, ele inicialmente colocou como se fosse irradiação. E o mesmo para as Rés inversas, né, então RI, 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 RI e RI, e a gente troca aqui para Ré inversa. Beleza. Então aqui é uma poligonal bem curta, né, pessoal? A gente tem ali basicamente o ponto 100 com Ré no 104, o 111, né, que é o que a gente quer determinar, e depois a gente já faz o fechamento ali da poligonal, tá? Com 108 ali, enfim. Então, uma poligonal aí enquadrada, né, onde a gente vai determinar basicamente só um ponto, o ponto 111, tá? Então, importado o arquivo bruto da estação total, né, a gente vai aqui para poligonação. Então, nome do arquivo, por exemplo, né, POL, poligonal. Então, ele já reconheceu, né, já está aqui, ó, poligonal apoiada com controle total, ele já conheceu o caminho certinho dela, tá? Então, né, 104, 101, 111, 111, então estação no 100, né, Ré no 104, Vante no 111, estação no 111, Ré no 100, Vante no 108, e assim por diante, né, estação no 108, Ré no 111, Vante no 110, tá? Beleza, então, a gente dá um OK aqui. E agora a gente faz, então, a configuração aqui, né, para fazer a compensação da poligonal, né. Então, como a gente já viu, né, vamos optar aqui pela proporcional às distâncias e vamos calcular as tolerâncias para esse exemplo, tá? Deixa eu chamar aqui uma calculadora. Então, nesse caso, ó, pessoal, a gente tem apenas 3 pontos de estação, né? Vamos lá olhar o nosso formulário para tolerâncias, né? Primeiro, a angular. Então, angular são 3 pontos de estação, né? Então, a gente vai colocar 3 raiz quadrada
Esse número a gente vai multiplicar pela precisão nominal do equipamento, tá? Que nesse exemplo é 5 segundos, né? Da estação da Topcon. Esse resultado a gente vai multiplicar por 3, né? E esse resultado a gente vai somar 10 segundos, né? É a fórmula para a tolerância angular da nova versão da MBR 3133. Então, 35,98, podemos arredondar para 36, né? 36 segundos. Então, essa é a nossa tolerância angular para esse exemplo. Linear, qual que é o nosso perímetro mesmo? Ó, 229,902. Então, aqui, ó, 229,902. Opa. 902 dividido por 12.000. Nossa tolerância linear, né, 19 milímetros, né? Então, 0,019. Como a gente entrou com um perímetro em metros, né, a nossa tolerância linear sai em metros, né? Por fim, o altimétrico, né? Aí no altimétrico, vamos zerar aqui de novo, 120 milímetros, né? Então nosso resultado sai em milímetros, vezes raiz de K, né? Onde K é o perímetro da poligonal em quilômetros, né? Então, novamente, qual que é o perímetro da nossa poligonal aqui? 229,902, né? Isso em metros. Quanto que vale em quilômetros? Basta dividir por 1.000, né? Então, 0,229. Desse camarada a gente tira a raiz quadrada, né? Beleza, e desse resultado a gente multiplica por 120. Tá? Essa é a nossa tolerância altimétrica em milímetros, né? 57 milímetros, tá? Para a gente saber em metros, né? Basta a gente dividir por 1.000. Então, 0,05, podemos arredondar para 58, né? 0,058 metros. Essa vai ser a nossa tolerância altimétrica, então. Tá? Beleza. Aí vamos avançar. Ó, erro de fechamento angular, 11 segundos, né? Ficou dentro da nossa tolerância de 36, tudo certo. Erro de fechamento linear, lembrando, né? O erro de fechamento linear é após a compensação angular, que a gente verifica. 16 milímetros, também ficou dentro ali, né, dos 19, uma tolerância bem apertada, inclusive, né, pelo perímetro ser curto, mas que a gente conseguiu atender. E o altimétrico, 16 milímetros, né, que também acho que passou, né, a tolerância altimétrica, que era 57 milímetros, né, para esse nivelamento trigonométrico. Então, compensar o erro angular e depois o linear, convencional, e compensar as cotas, né. Avançar. Poligonal ajustada com sucesso e concluir. Então, beleza, a gente pode salvar, né, e voltar aqui. E beleza, né, pessoal? A gente agora acabou de obter aí, né, as coordenadas UTM, né, e a altitude normal, né, do nosso ponto 111, né, do nosso ponto de interesse aqui, ó. Então, aqui estão as coordenadas UTM, né, este-norte, e a altitude normal, né, desse ponto. Como é que a gente fez isso mesmo, para relembrar? Né? A gente fez um processamento de uma poligonal geodésica análogo aos exercícios anteriores. Tá? A única diferença é que, nesse caso, primeiro a gente fez a conversão das altitudes elipsoidais do GNSS para altitudes normais, né? Pelo nivelamento por satélite GNSS método relativo. Com isso, né, o que a gente faz? Se a gente está entrando com altitudes normais para os pontos conhecidos e fazendo medições com estação total, nivelamento trigonométrico, né, a gente vai obter, então, altitudes normais para os demais pontos. Né? Para esse caso em específico, né, para o nosso ponto 111. Então, aqui está as coordenadas UTM, este e norte, e a altitude normal do ponto 111, determinadas por esse transporte de coordenadas, né, com estação total, tá? Por meio dessa poligonação, essa poligonal enquadrada, né, que a gente acabou de realizar. Então, mais um exemplo aí, né, de integração de dados GNSS com estação total. Vou fazer o encerramento aqui.